O nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Paulo de Tarso falando para a gente, e Emmanuel comenta na lição 90 do livro Fonte Viva, varonilmente. Vigiai na luta comum, permanecei firmes na fé ante a tempestade. Portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis. Sede fortes na dor para guardar-lhe a lição da luz. Reveste-se o conselho de Paulo aos Coríntios ainda hoje de surpreendente oportunidade. Para conquistarmos os valores substanciais da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Arrependermos-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. Certo, o mal deliberado é um crime, todavia o erro impensado é ensinamento valioso sempre que um homem se inclina aos desígnios do Senhor. Sem resistência moral no turbilhão de conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes. É compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da senda. Lastimável, contudo, será a nossa situação toda vez que exigirmos rede macia de consolações indébitas, interrompendo a marcha para o alto. O cristão não é aprendiz de repouso falso. Discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz, compete ele trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Que mensagem bonita para todos nós. Vigiai, estai firmes na fé, fortalecei-vos, varonilmente, sede fortes. O que ele está querendo dizer para a gente? Jesus não está preocupado com quantas vezes a gente erra, está preocupado com quantas vezes a gente se levanta, ergue a cabeça, reconhece o erro, assume a responsabilidade pelo erro cometido e inicia um processo de reparação do mal que a gente tenha causado. Isso vai ser assim de maneira, vamos botar assim, sem exceções. Acontece o tempo todo no processo evolutivo de cada um de nós que estamos vivendo aqui nesse mundo. Então a gente vai começar a colocar na cabeça aqui, ó, nós já temos algum caminho percorrido, todos nós temos, mas quando a gente começa a estudar o Evangelho de Jesus, a gente descobre que tem muito caminho a percorrer ainda pela frente. Então a gente começa a identificar quais são as nossas falhas, aonde a gente precisa nos aperfeiçoar, o que precisa de reforma. A gente vai descobrir que tem algumas coisas que precisam de reforma, mas precisam de muita dedicação, porque a reforma não acontece de uma hora para outra. A gente está trazendo com a gente um comportamento que a gente já tem de muitos e muitos e muitos anos, muito tempo. Então, para a gente mudar de uma hora para outra, não é uma coisa tão simples, mas é que vem dizendo aqui para a gente, é que é muito bonito, é que vem falando assim, ó, não vale uma chuva de lágrimas despropositadas o tempo todo, ou então ficar o tempo todo se lamentando daquilo que fez. A gente tem que erguer a cabeça, como dizia o sambista popular, sacode a poeira e continua a sua jornada, vamos embora para frente, porque é assim que tem que ser. Aquilo que a gente não vai reparar agora no momento, a vida naturalmente vai dando oportunidade de a gente reparar daqui a pouco e a gente vai compensando algumas falhas com alguns acertos. Mas de maneira que aqui nesse mundo não tem uma pessoa sequer que não carregue uma bolsa de falhas e uma bolsa também de acertos. Uns um pouquinho mais, uns um pouquinho menos, mas não tem perfeição no mundo que a gente vive. Então eu fico sonhando com um dia de eu sentar com alguns amigos aí lá no plano espiritual, falar, eu errei nisso, como é que eu faço para acertar a partir de agora? E, claro, a gente fala no plano espiritual pensando no que vai vir depois, mas isso deve acontecer a partir de agora. Então, a partir de agora, qual é o conselho que Santo Agostinho dá para a gente? Todo dia à noite. Chegou a noite, bota a cabeça no travesseiro, faz a sua oração, e durante a sua oração dá uma passada por tudo que você viveu naquele dia, desde o momento que você acordou até agora a hora de dormir, e interroga a sua consciência de maneira fervorosa, com muita fé. Fiz alguma coisa
passível de reclamação, passível de ter feito aí o mal a alguém. Se eu fiz, me dê forças para reparar, me dê humildade para aprender a pedir desculpa, me dê oportunidades também. A gente são algumas etapas que a gente vai tendo que vencer o nosso egoísmo, a nossa vaidade e seguir para frente. Agora, a gente sabe que o remorso faz isso aqui com a gente, deixa a gente muito triste aqui, leva a gente às vezes a depressão, leva a transtornos psicológicos bem complicados. Quando você pega para ler o livro dos Espíritos, que fala lá do outro lado, as sensações são 1000 vezes mais vivas do que as que a gente tem aqui. Então eu fiquei imaginando o que deve fazer lá do outro lado. Deve ser muito mais, né? Então por isso que Jesus fala no seu Evangelho, né? Se você está diante do local lá de fazer a sua oferenda e descobrir que alguém tem alguma coisa contra você, corre e reconcilia-te depressa com o teu adversário para que ele não te entregue ao juiz e o juiz não te lance na prisão. E falando o tempo todo, chamando a responsabilidade para a gente aproveitar o hoje, o agora, e não ficar nessa lamentação o tempo todo. Ele vem falar para a gente, ó, arrepender é um dever. Agora ficar pranteando aquilo indefinidamente, ah, meu Deus, se eu pudesse voltar. Não, aconteceu. Vira a página, olhando. Então, quando tiver que olhar para a página de novo, é só para ver agora, não cometer o mesmo erro daqui para frente e tentar arrumar uma maneira de reparar aquele erro que a gente cometeu. É interessante quando a gente tem acesso a esse estudo, né, que vem mostrando para a gente, todo mundo saiu do simples ignorante, então todo mundo vem errando e chega um momento que acerta. Quando começa a acertar, olha para trás, fala assim, não vou errar mais nisso. Isso já é uma conquista minha. Mas vai olhar para frente, vai ver, ainda tem muita coisa para acertar ainda. Quando a gente olha para Jesus, então, quanta coisa falta para a gente chegar ainda, né, ao ponto desses que foram os grandes missionários, desse que é o representante maior de Deus aqui na Terra para a gente, guia e modelo para a gente. Mas foi ele mesmo que garantiu para a gente, o que eu fiz vocês podem fazer ainda mais. E mais ainda, ele chamou a gente de ovelhas dele, ele é o pastor, ele falou, garantiu para a gente, nenhuma das ovelhas vão se transviar. Na verdade, ele vai ajudar todas elas. Então ele bota aqui para a gente, ó, o mal deliberado é um crime, tudo bem, né? Agora, o erro impensado é um ensinamento valioso. A gente comete o erro por ignorância. Às vezes a gente até ouviu falar que é errado, mas se a gente visse mesmo, lei de causa e efeito, o que aquilo está trazendo de consequência para mim, o dia que a gente descobrir que os erros que a gente comete faz muito mais mal a gente em primeiro lugar do que aos outros, a gente realmente vai parar, vai reformar e definitivamente vai tomar o caminho do Evangelho, porque o Evangelho está aí há muitos anos para a humanidade e que dificuldade que a gente tem de trazer o Evangelho para dentro dos nossos corações, né? Então ele vem falar aqui para a gente, ó, sem resistência moral no turbilhão dos conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Eu tenho que ter resistência moral. É uma coisa assim, uma vez eu ouvi um companheiro falar assim, mas meus filhos, quando eu chego na minha instituição religiosa, seja ela qual for, se for a igreja, qual igreja for, qual denominação for, se for o centro espírita, quando eu chego lá, eu falo, mas isso é hipocrisia. Só estava até agora há pouco tempo desequilibrado emocionalmente, fazendo um monte de coisas, e agora chega aqui e muda completamente. Ele fala, não, eu estou vindo aqui hoje porque hoje eu preciso estar aqui por conta do meu desequilíbrio, porque aqui eu venho buscar o meu remédio é o Evangelho de Jesus. O meu remédio é a minha fé, o meu remédio é a certeza de que Ele está o tempo todo nos perdoando e nos dando novas oportunidades. Vive esperando o dia que a gente vai conseguir essa vitória sobre nós mesmos, de não errar mais. É assim que a vida vai seguindo. Então ele bota aqui pra gente no final, olha que mensagem linda. O cristão não é aprendiz de repouso fácil. Ele é discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz, né? E compete ele trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Então, aquele dia que eu estou me sentindo muito culpado por alguma coisa que eu fiz de equivocado, vai ser o dia que eu vou procurar me entregar de maneira varonil a um trabalho que me eleve de novo e que eu possa estar sentindo a sensação de estar reparando e estar pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados o tempo todo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.